pesquisa realizada pelo IPEA em 2016 aponta que existem cerca de 101.854 pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. De acordo com o último levantamento realizado pela Prefeitura de São Paulo em 2019, só na capital paulista existe 24.344 pessoas. Os movimentos sociais e a sociedade civil organizada contestam estes dados e afirmam que são mais de 30 mil pessoas. É preciso que a sociedade compreenda que tanto a naturalização quanto a homogeneização da condição de rua são partes da racionalidade que institui o modo de construir, reproduzir e pensar a vida social nas cidades. Desnaturalizar a condição de vida nas ruas é construir os nexos que compõem a profunda e estruturante desigualdade social no Brasil. A rua tem cor. Descolonizar é olhar para esse fato. São corpos negros. O último censo da população em situação de rua em São Paulo revela que 70% dessas pessoas são negras. Portanto, o escravismo e o racismo se reatualizam nas ruas da cidade. A condição de rua reproduz os piores e mais hostis estigmas e preconceitos impregnados na sociedade. Ao mesmo tempo, a condição de rua é resultado da organização política e social do mundo do trabalho. Não existe resolução simples para problemas complexos. É urgente a construção de respostas através de políticas públicas estruturantes. Igualmente, é necessário que tais políticas considerem também as singularidades. Com isso, é imprescindível o resgate das biografias. É fundamental recuperar as histórias de vida. É preciso abrir a escuta para os desejos. Escutar as ruas é acolher corpos e modos de vida que desconcertam e subvertem a lógica higienista e antisséptica do ideário da sociedade. No vídeo de hoje, vamos dialogar com o psicólogo e psicanalista Jorge Broide, professor do curso de Psicologia da PUC São Paulo, coordenador do curso de especialização Psicanálise nas Situações Sociais Críticas, no COGEAI, também pela PUC São Paulo, professor convidado da pós-graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, sócio da SUR, Clínica e Intervenção Social, autor de vários livros e artigos em revistas no Brasil e na Argentina. Bom dia, Jorge. Bom dia. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a heterogeneidade constitutiva da população em situação de rua. Como a gente vem conversando, estudando, e a própria rua vem mostrando, o grupo população em situação de rua não é um grupo homogêneo, ele é um grupo heterogêneo. A própria política, no decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009, considera a população em situação de rua um grupo populacional heterogêneo e que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional e regular, o que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite, temporário ou como moradia provisória. A caracterização foi definida por esse decreto, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Então, como o nosso tema hoje, Jorge, é a heterogeneidade, o que é hoje o grupo populacional pessoa em situação de rua? É um grupo difícil de defini-lo. Como você acha que a gente pode começar esse vídeo buscando uma definição deste grupo? Então, Fernanda, a população em situação de rua ela é muito variada. Ela é muito variada, tem e ela vem mudando ao longo dos anos. Então, temos desde os clássicos, as pessoas com problemas mentais importantes que estão na rua,
Temos as pessoas que estão na calçada, como se diz, que dormem exatamente na rua. Temos as pessoas que estão nos abrigos, nos albergues. Enfim, temos uma quantidade de pessoas, diferentes pessoas em diferentes lugares. Essa é uma primeira coisa. Essa população se caracteriza, hoje nós temos pessoas, além do clássico morador de rua, nós temos pessoas que são imigrantes, que estão na rua. Então, tem muitos imigrantes africanos, imigrantes haitianos, imigrantes latino-americanos que estão nas ruas. Nós temos pessoas que têm uma vida que entram e saem das ocupações. Então, quando tem que sair das ocupações, vão para as ruas. Nós temos pessoas que vêm, famílias hoje em dia empobrecidas das favelas, das regiões mais empobrecidas da cidade, que vêm para a rua também para ter comida, para ter brinquedos, para ter roupa que se distribui nas ruas. Nós temos também um grupo muito grande, que são os egressos do sistema penitenciário, que é uma questão gravíssima que está ocorrendo hoje em dia, porque os egressos do sistema penitenciário saem sem nenhuma proteção, com a roupa do corpo e com problemas muito sérios de documentos. Então, eles não conseguem se reinserir. Eles não conseguem se reinserir no trabalho e tudo isso, então eles ficam na rua. Essa questão, que para mim eu refuto como algo muito sério, do pessoal egresso do sistema penitenciário, fez com que a rua fosse mudando muito de característica. Porque no levantamento que foi feito em 2015, 2016, eles já eram 40% da população de rua. Hoje em dia deve ser bem mais, imagino que mais, porque a população no sistema penitenciário cresceu exponencialmente no Brasil. Se não me engano, são cerca de 800 mil presos hoje no Brasil. E esse pessoal vai aumentando o número de pessoas no sistema penitenciário e vão saindo muitos, né? Ou seja, a não integralidade das políticas gera um outro problema para as ruas, né? Assim, a não conversa entre as políticas públicas. Exato. Então, isso que você está dizendo, Fernanda, não é uma política para a população de rua, não é uma política unitária e pronto. Não é Ou isso, só uma política assistencial, como a gente está acostumado? Não, absolutamente não. Quer dizer, tem que ser situações que contemplem as diferenças muito importantes que existem na população em situação de rua. É muito diferente um imigrante haitiano do que alguém que está na rua há 6 meses ou alguém que está na rua há 5 anos. Então, as políticas públicas, elas têm que contemplar essas diferenças. Tem que contemplar a diferença dos egressos do sistema penitenciário. Enquanto houver uma homogeneização do perfil população em situação de rua, muito provavelmente as políticas não vão atender às necessidades deste grupo heterogêneo. Acho que essa é uma questão importante, né? Exatamente, Fernanda. Então, ao fazer a homogeneização, muita gente cai fora. Quer dizer, se dá ausência de diálogo com vários grupos que frequentam a rua. Vários grupos. E que muitas vezes não são reconhecidos enquanto tal. E se eles não são reconhecidos enquanto tal, não se constituem trabalhos específicos para essas populações. Então, só uma questão importante também, Fernanda, assim, são vários grupos diferentes. Mas há uma coisa que, do meu ponto de vista, unifica esses grupos que estão na rua, que é a ruptura dos laços fundamentais de sua vida. Então, a ruptura sistemática dos laços mais importantes da vida, isso me parece que é algo comum. Então, alguém não vai para a rua porque rompeu um laço com a família. Não vai para a rua porque bebe. Não é assim, eu não entendo assim a questão. Eu acho que quando alguém vai para a rua é porque já se romperam vários laços da maior importância para essa pessoa e tem um laço que se rompe que é o catalisador da ruptura. Sim. Entende? Então ele bebe, ou então ele separou, ele isso. Não, esse é o catalisador, porque essa pessoa já perdeu o vínculo com o território onde ele mora, já perdeu o vínculo com o trabalho, já perdeu o vínculo com a educação, já perdeu o vínculo com a comunidade, enfim. E aí ocorre um fato que joga a pessoa para a rua.
E, em Então, geral, e fico pensando que, em geral, esse fato pode gerar estigma, inclusive, né? Porque ele vira um manto estigmatizador e você não consegue perceber as outras camadas que compõem exatamente, essas rupturas que você está dizendo. exatamente. Então, ele é alcoolista, ele é isso, ele é aquilo, não. E o mais grave, Fernanda, que as pessoas têm pouca compreensão do fato, é que todos os laços que se romperam até a pessoa ir para a rua, eles serão refeitos ali na rua. Então, é na rua onde ele vai ganhar dinheiro, é na rua onde ele vai refazer a vida afetiva, é na rua onde ele vai ter os amigos. Ele vai ter que reconstituir tudo isso que ele perdeu, que era essencial, na própria rua. Dessa maneira, onde ele vai ficando dependente da rua. É mais ou menos, eu sempre digo que é mais ou menos como uma relação entre o bebê e a mãe, sabe? Sim. Que o bebê depende tudo da mãe, depende completamente da mãe. Como a pessoa que está na rua depende completamente da rua para satisfazer as suas necessidades básicas. Daí as pessoas dizem assim, não, mas a gente fez um programa, eles não querem sair da rua. Não, eles não Não, aderem não ao aderiram, não não aderiram. aderiram. Claro, como que vão aderir se quer tirar novamente, tirar ele da rua desse jeito, é provocar uma enorme ruptura, uma repetição de uma enorme ruptura. Então, isso tudo tem que ser elaborado, os programas e as políticas públicas têm que ter espaço para esse sujeito poder elaborar sua vida e poder constituir um projeto de vida. Então, o que você está dizendo é que nós vamos ter que resgatar biografias, políticas massificadas, políticas que desconsiderem essa dimensão singular do sujeito, também não podem ser pensadas como estratégias de que vão resolver, de fato, problemas de ordem estrutural hoje nas ruas, não, Jorge? Exatamente, certamente, Fernanda, porque não dá para fazer o atendimento massivo, a gente vê como é, porque é o que nós temos hoje. Uhum. O atendimento massivo é o que nós temos hoje. E depois ainda, com essa questão assistencialista, do jeito que é, então ocorre um fenômeno grave, que é assim, a pessoa começa a entrar no sistema, vai naquela coisa da escada, ele vai subindo, então ele consegue isso, consegue aquilo consegue aquilo outro na assistência, daí a assistência diz, bom, ele está bom para ter a sua vida, essa é uma alternativa. Aí o sujeito vai morar num quartinho escuro, tendo que trabalhar na solidão mais profunda. Sim. Então, quando ele vai sair, na verdade, não é a saída, é porta de entrada para ele entrar na escada novamente, porque ele vai dizer, por que eu vou ficar morando aqui, tendo que trabalhar desse jeito, na maior solidão, na maior angústia, eu estava melhor na assistência. Uhum. Entende? Porque não tem um preparo para que ele viva essa autonomia. Não tem um acompanhamento para que ele viva essa autonomia. Essa é uma questão das repetições. A outra questão da repetição é que a nossa política para a população de rua e para situações sociais críticas, como a gente diz, ela é toda voltada para a família. Então, a primeira coisa que acontece quando chega alguém em situação de rua num lugar de atendimento é fazer contato com a família. Pô, mas se ele está ali é porque já rompeu com a família. Então, o que ocorre, geralmente, é uma retraumatização dessa ruptura tão dolorosa que ele teve com a família. E isso é tão cotidiano nos trabalhos, nos É, serviços, né? Porque, de novo, é não olhar para essa realidade heterogênea, é não compreender a multiplicidade dos fatores que leva a pessoa a ficar em condição de rua e olhar para, vamos dizer, para a aparência desse fenômeno, é que você vai reproduzindo aí uma repetição, como você está dizendo, e retraumatizando e cronificando situações que poderiam isso. ser pensadas de outra maneira, né? Mas exigiria para isso bastante tempo e bastante aporte de recurso, né, Jorge? A gente está falando de uma Agora, transformação da numa política. transformação da política, e além disso, que eu concordo inteiramente, eu queria ressaltar uma outra coisa, Fernanda. Ao longo dos anos, nós fomos desenvolvendo uma metodologia de atendimento, Uhum, que a gente chama da psicanálise nas situações sociais críticas, né? E a uhum. gente foi vendo que tem algo muito interessante, que poderia ser uma metodologia utilizada no trabalho com a população em situação de rua, que é o que a gente chama de ancoragens. Então, todo mundo que trabalha com a população de rua conhece que você está escutando alguém e você diz, mas como que essa pessoa está viva ainda? Como assim? Essa pessoa
Teria que morrer. Quer dizer, ela tá tão numa situação tão terrível, como é que ela sobrevive a isso? E aí nós fomos descobrindo, esses trabalhos que a gente faz, a Emília Estiva-Lebroyd e eu, que se a pessoa ainda está viva, existem fios, geralmente invisíveis, que mantêm essa pessoa amarrada à vida. Então, ao invés de eu procurar a família necessariamente, eu vou procurar na escuta onde estão esses fios, que nem eu sei onde está e muitas vezes ele não sabe onde está. E a partir da descoberta de quais são os fios que estão amarrando-lhe a vida, que eu vou começar a desenvolver o trabalho. Então, se os fios forem a família, vamos para a família. Se os fios forem amigos, vamos para os amigos. Quer dizer, o que mantém esse sujeito vivo? A gente acredita que nós temos que conseguir, através da escuta, entender como funcionam esses fios e utilizar a potência desses fios no atendimento à população em situação de rua. Você fala de um trabalho de escuta e de resgate dos desejos, né, genuínos dessa pessoa, e não de uma vontade institucional de resolver o problema dessas pessoas a partir de receitas que são pressupostos dos trabalhadores e não a realidade daqueles sujeitos, né? Esse é o grande enigma no trabalho assistencial, e aí não só na assistência, né? Assistencial no atendimento da saúde, da assistência e de todas as políticas. Jorge, eu queria trazer um outro ponto aqui para a nossa discussão, né, que entre heterogeneidade, ao compreender esse fenômeno plural, diverso, complexo que a gente está falando, a gente também escuta muito sobre a invisibilidade da população em situação de rua. O movimento, essa semana, nós estamos gravando esse programa no dia 22/8/2020, essa semana o movimento fez um ato ali na Praça da Sé, e o movimento falava em 30 mil, 40 mil pessoas em situação de rua, segundo uma estimativa que eles fazem ali da sua militância, da sua vivência cotidiana na rua. São invisíveis de fato, Jorge, ou são indesejáveis? Certamente eles são indesejáveis e eles não é que eles são invisíveis, nega-se o que se vê, né? Porque, na verdade, a população em situação de rua, ela é o porta-voz, ela é o emergente, ela é um significante, como a gente diz, da miséria mais extrema, da sociedade, da exclusão mais extrema. Então, quando a gente se depara com a população de rua, nós estamos nos deparando com aquilo que é a mais extrema exclusão social, que é aquilo que é a mais extrema degradação humana, tudo isso. Eles nos mostram isso. Então, a gente sempre diz que eles são porta-vozes do sinistro da sociedade, pegando aqui a noção de sinistro do Freud. O sinistro do Freud é que é algo completamente familiar e estranho ao mesmo tempo. Então, o sinistro é algo muito familiar e estranho ao mesmo tempo. E o que a gente pensa é que a população em situação de rua, ela é porta-voz desse sinistro da sociedade, porque é o lugar que, em última análise, eu posso vir a estar. E ele é produto das relações sociais onde eu estou. Então, eu não quero ver isso. Porque quando eu estou vendo alguém na situação de rua, nessa vida tão desastrosa, tão dolorosa, eu estou vendo, o que seria o último lugar em que eu poderia estar. E eu estou vendo aquilo que a sociedade faz a nível de exclusão e que eu não quero ver. E, ao mesmo tempo, a gente vê, né, quem trabalha, você com tantos anos de experiência, participou do primeiro levantamento lá na década de 80, né? Vocês fizeram aquele primeiro levantamento e agora, tantos anos de rua. E a gente vai vendo também que há laços, né? A gente fala, essa forma degradante, essa forma de viver na rua, ela também é permeada por contradições. Porque se estabelecem laços afetivos na rua, se estabelecem laços importantes e de cuidado na rua. A gente vê, eu tenho o meu amigo, eu atendo diariamente, às vezes olha, eu trouxe o meu amigo aqui para conversar com você também. Eu estou preocupado com o meu amigo, né? Porque a gente também, com essa ideia da homogeneização, o zumbi, né? Esse que eu não quero ver, o invisível, o sujo, e esse termo que você está usando, também impede que a gente veja nessas pessoas muita humanidade, né? Olha, e essa humanidade que está sendo negada. Então, Fernanda, eu sempre digo
que no trabalho com a população de rua, a gente está entre o horror e o belo. O horror porque a gente está diante da morte. Então, o que nós estamos falando? A iminência da morte, está muito perto da morte, porque a vida na rua é muito frágil. Né? E, por outro lado, tem a beleza e tem o belo que está presente, porque quando a gente pode olhar para essa população, pode verdadeiramente escutá-la, a gente vai ver que tem uma beleza da luta pela vida que é maravilhosa. Né? E a possibilidade de ver essa pessoa enquanto um sujeito, não uma pessoa, um sujeito, faz com que muitos digam, inclusive, não, eu quero ficar na rua. Isso tem que ser respeitado. Eu quero ficar na rua, eu fico bem aqui. É como você estava dizendo, aqui eu tenho meus amigos, aqui eu consigo ganhar dinheiro, aqui eu estou bem, eu não quero sair daqui. E isso tem que ser respeitado. E o trabalho com essa pessoa deve seguir desse jeito. Entende? Então, política fala com pessoas, não fala com sujeitos. Nós temos que falar com sujeitos, a política tem que falar com sujeito. O que é o sujeito? É o sujeito de desejo, é o sujeito com uma história de vida, é o sujeito com ou sem projeto, é o sujeito com perdas muito grandes e ganhos muito grandes. Nós temos que poder olhar o sujeito. Tá certo. Jorge, eu queria te agradecer por essa entrevista. O Jorge Broide tem uma produção bibliográfica muito interessante, né? A gente depois deixa aqui nos comentários esse trabalho que você há tantos anos produz e que auxilia muito trabalhadores, formuladores de políticas a pensar essa humanidade, esse sujeito, essa escuta que é permeada por contradições, mas é dessa escuta que a gente vai encontrar as respostas para alternativas de projetos de vida e de políticas públicas sustentadas, eu acho que na realidade desses sujeitos. Eu queria te agradecer muito a oportunidade e queria que você fizesse algumas considerações aqui finais para a nossa entrevista. Bom, a primeira coisa que quem agradece aqui, eu agradeço. Te agradeço muito, Fernanda, e ao SESC da gente poder estar colocando esse tema em debate mais uma vez. E o que eu quero colocar é que é muito importante que as pessoas que trabalham com a população em situação de rua tenham apoio, porque elas estão exauridas, estão com muitas questões, estão expostas a um trabalho difícil, tóxico. Então, a importância do cuidado aos trabalhadores que estão em situação de rua, e que a política pública para a população em situação de rua, como a gente falou aqui, ela tem que ser ampla, diversa e profunda, contemplando as diferenças que existem na rua. É isso. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigado, Fernanda.